E é uma alegria imensa nós estarmos aqui recebendo o Dr. Emanuel Tavares Costa. Muito obrigada pela presença, uma alegria imensa. E eu gostaria de chamar o seu sobrinho Breno para fazer a apresentação do seu tio. Por favor, passo a palavra a você e em seguida a palestra. Fique à vontade. Boa noite a todos. Agradeço ao convite de fazer a apresentação. Para mim é uma grande honra poder estar apresentando o meu tio. Fiz um resumo. Podem acreditar, usei o poder de síntese para poder apresentá-lo. Porque é bastante coisa que a gente tem para falar dele. Daria para fazer uma palestra para apresentar, mas aqui vamos apenas alguns dados. Natural de Marília, nascido em 1947. Nasceu em lar espírita e recebeu no núcleo antigo Amantes da Pobreza, né, hoje o Amor de Paz, segunda casa, as instruções espíritas da infância e da juventude. Estudou Rosinha. Foi secretário e presidente da mocidade do núcleo. Foi secretário e presidente do núcleo Amor e Paz, antigamente chamava os Amantes da Pobreza. Foi colaborador e diretor na Comunidade Olivos Barçanudo, membro da União Assistencial Espírita de Marília, curador da hoje Faculdade Univem, né, antigamente a Fundação Olivos Soares, hoje é Univem, formado em Direito na mesma faculdade, foi advogado e juiz de direito de 1979 a 2002. Atualmente participa do grupo espírita Casa do Caminho, onde é membro do Conselho Doutrinário e do Conselho Deliberativo Fiscal. Participa da Sociedade Espírita do Amparo Fraterno, da Casa do Caminho, onde em bairros carentes eles prestam diversas assistências, inclusive a jurídica. Faz parte do corpo de palestrantes desse núcleo. E aqui também no Amor e Paz, ele está nos ajudando nas palestras de terça-feira no estudo das obras do André Luiz. Ele é o revisor do conteúdo, ou seja, tudo que eu falo passa pela revisão dele. Então, se vocês forem brigar, briguem também com ele. Então, tudo passando por ele. Além disso, ele é o corintiano, maior qualidade. Então, vamos passar a palavra. Bom, queridos irmãos e irmãs, eu sei que a população desencarnada presente é bastante grande, porque a gente constata pelos corpos vazios, que eles estão devidamente ocupados, né? Mas, na minha ideia, viria aqui um número menor de encarnados, né? Então eu fiz aqui um plano de trabalho com vocês. Eu me imprimi só 20 números. Eu achei que no sábado à noite, né, viria menos gente. Então eu peço que vocês dividam consigo aí 1 para 2, etc., para a gente poder acompanhar aqui o trabalho, né? Então, deixa um comigo aqui, senão eu não vou. Vocês receberam aí na programação da casa o nome da nossa atividade de hoje, né? Vamos tentar identificar como nós podemos construir a felicidade vivendo aqui na Terra, tá certo? Nós vamos desenvolver em conjunto esse plano que nós fizemos aqui de estudo sobre essa coisa
que é tão perseguida na nossa humanidade, que é a felicidade, certo? Então, o primeiro tópico da nossa programação de trabalho é definir precisamente o que é ser feliz. O que é a felicidade? Em que ela consiste? Certo? Eu poderia ter nascido numa casa de pessoas grandes, de olhos azuis, de cabelos vastos, de músculos bem definidos, né? Ser um jovem, eternamente jovem, né? Saudável, eternamente saudável. E eu perguntaria, gostaria da cooperação de vocês, se nisto estaria contido o conceito de felicidade. Se, sendo assim, tendo uma bela aparência física, tendo uma saúde perfeita, né? Tendo, enfim, a juventude, eu poderia ser feliz. Será que eu poderia ser feliz? Alguém acha que eu poderia ser feliz? Bom começo. Poderia? Todos concordam que eu poderia ser? Hã? Mas não é um atributo principal, né? É? Não é um atributo principal. Não? Não é suficiente. Não é suficiente, pois não? Ajuda um pouco, né? Na terra não, só eu do mundo. É? Na terra não. Tá. Em outro mundo eu poderia ser Não feliz. é super bonito, mas. Sendo bonitão, assim, sendo... O Brad chegadão. Pitt, né? Está de evolução. É. Então, pois não. Eu acho que independe da aparência física. Também concordo com a senhora. Eu poderia, vocês têm razão, ser feliz. Mas eu poderia, com todos esses atributos físicos, ser extremamente infeliz. Ser insatisfeito comigo mesmo. Ser um burraldão. Nunca me interessar por estudos. Nunca me interessar por me preparar para a vida profissional, para a vida em sociedade. Eu poderia ser um sujeito de nariz empinado, né? Olhando o próprio umbigo permanentemente. Eu poderia ser algo assim, imprestável. E até uma pessoa que ninguém gostasse de mim. Não poderia ser? Pela minha petulância, pelo meu modo bruto de ser, pela minha falta de educação, né? Então, os atributos físicos realmente às vezes ajudam, e ajudam muito, mas eles não são preponderantes para que nós sejamos felizes. Então, em que consiste a felicidade? Eu poderia, por exemplo, ser uma pessoa diligente, e isso poderia facilitar as coisas para mim. Eu poderia ser uma pessoa cuidadosa em todos os sentidos, comigo mesmo, com a minha aparência, a minha saúde, né? Com a minha escolaridade, com a minha profissionalização, comigo mesmo, em todos os sentidos. E poderia também ser uma pessoa cuidadosa com as outras pessoas, aquelas que estão mais próximas primeiramente, e assim ampliando o meu raio de relacionamentos, mas tratando a todos com muito respeito, com muito carinho, com muita ternura, mesmo aqueles que me mordem, eu
levaria a conta de uma necessidade de aprendizado da parte dele e tal. E essa coisa toda, todas essas atividades que eu fizesse, poderia contribuir para que eu me sentisse feliz, ou não? Naturalmente que eu teria problemas, não é verdade? Impossível você viver numa vida em sociedade sem problemas. Mesmo a vida ermitã, vamos dizer assim, o sujeito que vai para uma montanha, sempre a gente fala da montanha, do ermitão da montanha, mas pode ser numa praia também, uma praia distante, selvagem, bem longe de tudo, e viver só. E ele terá problemas, ele terá situações que vão provocar que ele saia da inércia para ele defender a sua própria sobrevivência. Enfim, os problemas fazem parte da vida do ser. Qualquer ser, o ser luminal, que nós já somos, que atingimos a capacidade de reflexão, de pensamento contínuo, como os seres inferiores da criação, todos estão submetidos a essa regra de ser impelido para a evolução, de ser tocado pelas necessidades e tem que sair para fazer as suas coisas. Mas eu teria condições de me sentir bem, eu teria condições de me sentir querido, de chegar num determinado lugar e todos ficarem felizes com a minha chegada, de poder auxiliar as pessoas que estão comigo e aquelas que buscam um socorro qualquer e me sentir feliz com isso. Então, eu vou para casa, quando eu deito, eu sinto paz de consciência. Então, ser feliz, com todos os problemas que eu possa ter, eu tenho um defeito na perna, eu tenho a garganta entupida, eu tenho um dos ouvidos que não funciona, enfim, todos os problemas, eu tenho uma doença incurável, com a qual eu tenho que conviver permanentemente, enfim, tenho um monte de problemas, né? Tenho a conta bancária que está sempre avermelhando e tem que estar correndo atrás, e naquela angústia. Com todos os problemas, eu deito e sinto paz. Eu fiz o que eu precisava ter feito. Nem sempre foi suficiente, porque há situações que reclamariam de mim uma atividade mais incisiva, mas eu não sou perfeito, e eu deito, converso comigo mesmo e digo: estou em paz, fiz o que a vida me incumbiu de fazer. Seria esse um estado de felicidade possível na Terra? Concordam com isso? Há quem discorde? Não? Então estamos todos de acordo, acabamos de chegar a um consenso, como dizem os norte-americanos, firmamos um deal. Estamos combinados que a paz de consciência resultante, não da omissão, mas da ação permanente em busca de fazer o melhor dentro do seu curto raio de ação, é condição essencial de felicidade. Sem a paz de consciência, você estará, na hora de deitar, falando consigo mesmo: puxa vida, eu devia ter atendido melhor aquela pessoa. Puxa vida, não fui no banco ver aquele negócio. Puxa vida, entendeu? Sempre vai ter uma tendência
que vai deixar você um pouco inquieto. Quando você fez tudo, você deita e sente-se em paz. Quando você está em paz, você está feliz. Nós chegamos a um consenso. Muito bem, então vamos ver agora qual a visão ideológica, religiosa e filosófica a respeito do conceito de felicidade. Nós temos 3 visões aqui, que são as maiores vertentes de religião e filosofia a respeito disso. A visão materialista, que é hedonista, no sentido de que vive-se o presente, que tem uma certa razão de ser, que diz o seguinte: nós somos produtos do acaso. Existe uma ordem natural das coisas se desenvolvendo normalmente, e houve uma relação sexual, houve uma fertilização, nasceu um feto, cresceu e veio à luz do mundo, e eu estou aqui, por uma obra natural. Eu não existia antes e não sobreviverei. Chegará um dia que eu desapareço desse universo. É a visão materialista. Nascemos por acaso, temos essa estrutura mental evoluída em relação aos outros seres da criação, mas como resultado da evolução natural das espécies. E fomos produto de uma relação natural. Não há nada de extraordinário nisso, e quando o meu corpo não mais sobreviver, eu desapareço eternamente. Então, a minha vida está concentrada nisso. É por isso que certo grupo de pessoas que desenvolve essa ideologia, quando tem de enfrentar o inverno da vida, em que os achaques aparecem, em que a visão se reduz, às vezes, quase totalmente, se não totalmente, quando não se escuta mais, quando se tem muita dificuldade de ter ambulação, de andar para lá e para cá, né? Essas pessoas preferem abreviar a morte. Por quê? Porque eu vou desaparecer mesmo. Já que eu vou desaparecer e eu perco a consciência, não sou mais ninguém, é melhor que eu me mate, porque assim eu vou abreviar meu sofrimento. No caso de um artista de teatro e televisão famoso que recentemente cometeu esse triste ato, né? Então, para essa filosofia de vida, você nasceu, você está vivendo, então viva intensamente o momento presente. Você não tem um passado anterior, você não tem um futuro, você tem que viver o momento, com toda a sua intensidade, com todos os seus prazeres. Você evite dificuldades, evite problemas e viva prazerosamente. Essa é a visão hedonista. Muito bem, nós temos uma visão espiritualista em geral, segundo a qual nós fomos criados por Deus. No momento em que nascemos é que fomos criados por Deus, e quando a gente morrer, aí há uma divergência entre as várias vertentes, mas numa vertente você é submetido a um julgamento, você colhe o resultado do que você plantou, você agiu no bem
você vai ter a sua sorte definida junto a anjos, arcanjos, querubins e serafins. Você vai habitar uma região muito bonita, muito legal, vai ficar cantando hosanas ao Senhor. Ou se você pisou em cima dos outros, você teve inveja, teve ciúme, teve raiva, teve ódio, teve rancor, ressentimento e tudo mais, você vai esquentar o seu corpinho lá na quentura do inferno. E ali você vai ficar sendo espetadinho eternamente. Não é? Outra corrente entende que não é bem isso. E ela tem também uma certa dose de razão. Diz que quando você morre, a sua alma adormece, tá certo? Fica adormecendo até o dia do juízo final. No dia do juízo final, todos são despertados desse sono profundo e submetidos ao mesmo julgamento. Os que estiverem à direita vão para a vida eterna, os que estiverem à esquerda vão para a desgraça eterna. Certo? Mas você sobrevive com o mesmo corpo com o qual você morreu. Você é ressuscitado. Você ressuscita com o mesmo corpo com o qual você morreu. Há outras variantes do islamismo, tem a variante das várias regiões orientalistas, mas basicamente está resumido nesses duas vertentes principais. A visão espírita é outra coisa. Todos vocês sabem, eu estou chovendo no molhado. Nós somos criados por Deus simples e ignorantes, não nós, nesse corpo que nos representa temporariamente. Não. O ser inteligente que nós somos foi criado por Deus simples e ignorante. Não é? Sem nenhum conhecimento, nem do bem, nem do mal, nem de nada. É uma crisálida de consciência. É uma consciência em potencial, porque não sabe nada. E como não sabe, não tem consciência. Pois bem, criado assim, o que acontece conosco? Nós vamos fazer sucessivos mergulhos na escola, na Terra ou no outro planeta, mas na matéria densa. Vamos começar lá no comecinho, naqueles seres unicelulares, nas amebas. A ameba já é um ser mais desenvolvido, mas existem bactérias, vírus, aquelas coisinhas diminutas que você só vê no binóculo, não, como é que chama? No microscópio. Você vê no microscópio e você vê que são seres viventes. Em cada célula existe um princípio espiritual em fase de aprendizado. E aí ele vai aprendendo todos os princípios que hoje nós comandamos com grande facilidade. Né? Vocês vejam, eu gesticulo, eu não preciso falar para o meu braço, só faça assim. Ele faz. Né? Eu estou falando com vocês e eu estou respirando. Eu não preciso dizer para o meu pulmão, respire. Ele respira normalmente, ele obedece ao comando geral que o ser inteligente que está aqui, ele já comanda, ele já passou por todas essas fases. E em cada uma das células de que se compõe todo o nosso cosmos orgânico, em cada uma delas, vocês sabem a propósito, devem saber, sabem mais do que eu sobre isso, que em biologia eu sou zero à esquerda, é assim, a cada 8 anos e pouco, nós somos outro.
células que nós tínhamos no nosso corpo morreram, foram para o andar de cima, desapareceram, e novas células as substituíram. Elas morrem, renascem, e assim vão indo. É um corpo novo, que sempre se apresenta aqui para nós. Pois bem, então em cada célula deste corpo que nós comandamos, existe um princípio espiritual em fase de elaboração, de lapidação, aprendendo os princípios que hoje nós nos movimentamos sem precisar estabelecer uma coisa qualquer. Eu faço tudo normalmente, todos vocês fazem isso normalmente, porque já passaram por todas essas fases. Então, diz a doutrina espírita, você é um ser transcendental, você é pré-existente ao nascimento do corpo e sobrevivente à morte do corpo. Tá certo? Então, quando o ser coletivo que nós éramos, inconscientes, que nós éramos, habitando os reinos inferiores da criação, chegou à fase luminal, eureka, eu existo. Isso corresponde àquele instante na poesia bíblica em que Adão, tendo comido da árvore, dos frutos da árvore do conhecimento, se descobriu a si próprio e viu que estava nu. Olha que poesia que a Bíblia inventou para narrar a chegada do espírito à fase humana. Ele saiu da inconsciência em que ele estava e assumiu a consciência, descobriu-se a si mesmo. Então Deus disse, olha, agora que você assumiu essa consciência, vá trabalhar, rapaz, vai atrás da sua sobrevivência, vai enfrentar as dificuldades da vida. E aí ele saiu a campo, e aí todos nós estamos aí pagando o pecado dele. Não é verdade. Ele não cometeu nenhum pecado, foi natural ele comer do fruto da árvore do conhecimento. Ele adquiriu naquele instante, explica André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. Naquele momento, ele adquiriu a faculdade do pensamento contínuo. E os animais têm flashes de pensamento. Vocês podem ver o cão, ele delibera. Ele está caminhando, de repente ele para, ele olha para lá, olha para cá e decide um determinado caminho. Ele delibera, ele tem inteligência. Os demais animais também têm. O tigre está andando na selva. O tigre é um bicho perigosíssimo, porque ele é muito silencioso e ataca sem você menos esperar, não é? Mas ele delibera se é razoável atacar ali, porque pode ter uma reação. Enfim, ele não quer passar risco, ele tem medo também. Então, há flashes de pensamento, insights, são momentos em que se acende uma luzinha na cabeça dele, depois se apaga e ele vive instintivamente. Quando atinge a fase luminal, você adquire a capacidade de refletir a realidade que te circunda. Você vê as coisas, você põe na sua cabeça a imagem das coisas que você está vendo, você trabalha aquela realidade, você tira conclusões, você vai, enfim, tirando proveito, utilidade de tudo que te circunda. Isto é a capacidade do ser humano de refletir e de pensar continuamente. Pois bem, para desenvolver essas potencialidades nossas, nós encarnamos, diz a doutrina espírita, tantas vezes quantas necessárias.
Eu já encontrei espírita dizendo, olha, eu já encarnei 300 vezes e a minha próxima, que é a 300ª, vai ser no planeta Júpiter. Olha, você reencarnou milhares, talvez até milhões de vezes, e você reencarnará tantas vezes quantas necessárias, e você vai habitar o planeta ou a humanidade com a qual houver sintonia com o seu estado evolutivo, intelectual e moral. Não tem essa que eu vou habitar tal lugar. Você pode até pretender, postular é direito universal, né? Eu quero ser alguma coisa, tenho o direito de pretender, mas nem sempre o que a gente pretende é o melhor para nós, nem sempre é atendido. Geralmente não somos atendidos. Nós vamos, diz a doutrina espírita, selecionando condutas, não é? Durante esse processo de aprendizado, nós vemos que há situações, há atos que nós praticamos em que nós recolhemos efeitos muito bons, a gente se sente feliz, entre aspas, com a felicidade possível no nosso planeta, né? E então a nossa tendência é repetir esses atos, porque aquilo foi muito bom para nós. Mas há atos que nós praticamos que nos trazem efeitos muito ruins, muito infelizes, e isso nos machuca bastante. E quando isso acontece, o que nós fazemos? Eu sempre conto a história do Juquinha, meu filho. Juquinha, agora ele é Jucão, está desse tamanho. E Jucão, ele, a gente falava, olha esse negócio com a tesoura, não pega essa tesoura, não pega a coisa. Ele tinha uma fixação por tomadas. E várias vezes eu tirei, a Zuleida tirou da mão dele a tesoura ou outro objeto de metal qualquer que ele está querendo enfiar. Um dia a gente distraiu, como só iam correr com todo mundo, porque você não fica atento 24 horas por dia, e ele enfiou a tesoura dentro da tomada. O que aconteceu? Deu um choque daqueles, acendeu uma fumaceira, ele começou a chorar, era criancinha, né? E aí eu punha, depois disso, a tesoura na mão dele e falava, Juquinha querido, você não quer espetar isso aqui ali? Eu não falo, isso aí machuca. Então, ele não queria mais repetir aquilo, ele aprendeu. Não adiantou ninguém falar para ele que não devia fazer porque era perigoso. Foi preciso que ele fizesse e aprendesse que aquilo poderia causar um mal grave. Diz a doutrina espírita que nós recomeçamos o nosso aprendizado, a nossa evolução, sempre que nós falharmos nos nossos objetivos. Nós traçamos uma programação e de repente nós damos uma falhada que vai acontecer, a gente chega lá, vai prestar contas do serviço, fala, olha, meu filho, sua ficha aqui mostra que você falhou, então você tem que retornar e refazer o serviço, você precisa reaprender. Então isso significa o seguinte, tão mais depressa eu evoluo, quanto mais eu me esforçar em cumprir corretamente com os meus deveres. Tão mais depressa eu chego no top da evolução possível do meio em que eu estou, quanto mais eu me dedicar no cumprimento dos meus deveres. E por outro lado,
tanto mais demorado será a minha permanência nestas fases de aprendizagem, quanto mais negligente eu for no cumprimento dos meus deveres. Isso é o que nos ensina a doutrina espírita. Bom, então, como os espíritos falam muito que a Terra é uma escola, nós somos alunos matriculados nessa escola, vamos estudar a escola. Vocês estão com o texto aí? Nós temos na escola, antigamente tinha, hoje eu acho que não tem mais. Antigamente você tinha que pôr uniforme para ir na escola. Era uniforme, você tinha que engraxar o sapato, né? Você punha aquela coisinha, aquele negocinho, aquele calçãozinho, a meia branca até aqui no 3/4, e você ia para a escola. Hoje já está mais informal, né? Mas era até bonitinho ver aquele monte de gente, de criança indo para a escola. Mas a escola é um lugar de aprendizado. Você punha o uniforme, ia lá, aprendia, voltava para casa, tirava toda aquela roupa, botava um calçãozinho. Hoje se põe uma camiseta também, mas no meu tempo, nem camiseta nem nada, era só o calçãozinho. Põe um calçãozinho, ficava inteiramente à vontade, fazia as tarefas, tinha que fazer a tarefa. Meu pai era um homem bravo, enérgico, então você tinha que fazer a tarefa. E depois ia jogar bola. Eu ia jogar bola. Pois bem, aqui na curva da Fazenda Bonfim, eu jogava bola ali na curva da Fazenda Bonfim, ou então lá no campo da Fazenda Bonfim. Pois bem, mas hoje, além de algumas outras diferenças, existe o pré-primário. Não existe o pré-primário? São vários níveis, nível 1, nível 2, nível 3. A criancinha de 2 anos, que vai no colo da mamãe, e quando ela chega na escola, tem aquele período de ambientação, às vezes ela tem que entrar junto, ficar ali, né? Para a criança não chorar muito. Mesmo assim, quando ela flui entre as paredes para ir embora, a criança começa a chorar, ela vai aprender regras de sociabilização. Não é isso? A criança nessa fase está aprendendo a se relacionar com outras pessoas fora do universo familiar dela. Depois ela passa para o nível 2, ela vai aprender algumas figuras geométricas, a coordenação motora. Eu não sou muito chegado nessa coisa de pedagogia de crianças, eu estou confessando a minha insuficiência. Mas a Rosinha sabe disso, o Cole Salteado e outras pessoas que estão aqui sabem muito melhor do que eu. Mas eu sei que fica ali, fazendo um desenho, sai tudo fora do riscado, mas faz, né? Além de desenvolver também a sociabilidade. E tem um outro nível, em que ela aprende coisas mais complexas, e ela vai, então, cada vez, já nesse terceiro nível, há escolas que já ensinam a escrever, né? Já ensinam a ler. Eu tive netos meus que chegavam lá e falavam: vô, olha, eu vou ler para o senhor aqui. Lia bem devagarzinho, você tem que ter uma paciência. Bem devagarzinho, mas lia. E era pirralhinho, não é? Hoje está assim. Aí você vai retornar à escola, porque você vai para o ensino fundamental. No ensino fundamental, nível 1, nível 2, agora, antigamente era o primário, o ginasial e o colegial. Científico, né? científico. No colegial, o colegial estava o científico, né? Não é isso? Tinha o científico, tinha o técnico de contabilidade também, né? Contabilidade. Faz tempo. Foi muito tempo. Bom, eu sou nascido na primeira metade do século V. Vocês podem imaginar o que é isso, né? Eu já estou naquela fase de
já ir preparando a minha próxima encarnação. Né? Então, faz muito tempo. Pois bem, aí você chega no nível médio, que hoje é o antigo colegial, hoje já é uma coisa mais bem estruturada. Aí você termina aquilo, tem aquela festa, põe um chapéu, tem o orador da turma, aquela coisa toda, mas você não vai ficar nisso. Você não vai ficar nisso. Hoje em dia você tem que fazer um curso superior, não é? E aí entra uma coisa muito importante, que é a sua liberdade de escolha. O jovem, quando atinge essa fase, ele é o quê? Ele ouve o pai, ouve a mãe, às vezes não ouve nenhum nem outro, mas ouve o professor, né? Ou ele próprio delibera, falando, não, eu quero ser um técnico de futebol, eu quero ser um tratador de animais num zoológico, quero ser isto, aquilo ou aquilo outro. Então ele vai fazer aquilo que ele delibera, depois de ouvir ou não as pessoas que o circundam, certo? Muitas vezes ele escolhe mal, ele vai atraído pela fama do dinheiro, por exemplo, medicina, né? Oh, todos os médicos ganham muito dinheiro, eu quero ser médico. Direito, os advogados estão todos muito ricos, eu quero ser advogado, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, né? Mas depois ele chega lá, quando ele vê sangue ele desmaia, não dá para ser médico. Quando ele vê pus, ele tem ânsia de vômito, não dá para ser médico, não é? E aí ele é um mau profissional. E o mau juiz, o mau advogado, o mau engenheiro, enfim, são pessoas que decidiram mal, estão fazendo aquilo que não gostam de fazer, não é? Mas muitos escolhem bem, gostam de fazer aquilo, se dedicam àquilo, fazem com prazer e têm sucesso na sua profissão. E aqueles que escolheram mal, eles têm a oportunidade de escolher novos rumos. Ah, eu fiz direito, mas eu não gosto de direito. Eu vou fazer psicologia. Faz psicologia, é um excelente psicólogo. Isso acontece a miúde, então é uma coisa de escolha. Agora, analisado a escola, vamos analisar as classes da escola. Como são estruturadas socialmente as classes? Pelo menos no meu tempo, e eu fiz um curso de pós-graduação, e também acontecia a mesma coisa no curso de pós-graduação. Existem os que sentam na frente e que são os chatos, porque eles anotam tudo, eles fazem pergunta ao professor, eles registram as coisas, dirimem dúvidas, né? Termina a aula, eles vêm aqui, professor, eu queria saber, o senhor me explicou direito esse negócio aqui, né? A turma da frente. Tem a turma do meio, que ora presta atenção na aula, ora não, e tem a galera, Fundão. a turminha lá do fundão, que fica jogando bolinha de papel na cabeça dos outros, que fica brincando, fica passando bilhetinho, coisinha, fazendo desenho, fazendo aviãozinho para jogar na sala, o professor vira de repente, o cara está embora. Então, essa é a turma da galera. Então, nós temos os estudiosos, não é isso? Que são aplicados, são metódicos, são disciplinados e são bons alunos.
médios, que tanto aderem às brincadeiras da galera, do fundão, como prestam, às vezes, atenção na aula, participam, enfim, são mais ou menos, não são nem contra, nem a favor, muito pelo contrário. E tem os maus alunos, nós podemos classificar como maus alunos. Eles fazem barulho, eles interferem na aula, eles mexem com os colegas, às vezes mexem com o próprio professor, né? Às vezes são muito ousados e criam problemas desnecessariamente. Muito bem, qual é a consequência disso? Os alunos bons terminam o curso mais rapidamente, têm um currículo invejável para apresentar amanhã, quando ela for na vida profissional. Os alunos médios, eles têm uma coisa boa, assim, né? Tem matérias que ele tira 7, 7,5, tem matérias que foi 4, 3,5, 5, tem uma ou outra repetência, né? E carrega a dependência, eu não sei hoje em dia se tem isso, mas no meu tempo carregava a dependência. Eu era um aluno médio. E tem aqueles que não evoluem. Muitos deles desistem de continuar a escolarização, porque não estão nem aí, acham um saco esse negócio de ficar lendo livro, acham uma chatice essa coisa de ficar fazendo exercícios matemáticos, essas coisas que não se aplicam no dia a dia, álgebra, geometria, né? Matemática financeira, aqueles cálculos enormes, acho tudo aquilo uma bobagem. Para que eu ficar sabendo se no Brasil tem estepes, savanas, planaltos e planícies, montanhas e coisas? Isso é bobagem, não tem necessidade de nada disso. Então, são pessoas que vão ter maior dificuldade amanhã na vida. Mas todos terão que enfrentar as necessidades da vida, serão varridos pelo rio do progresso, mesmo quando eles querem permanecer inermes. A própria necessidade vai fazer com que eles saiam com as armas de que dispõem para assegurar a sua sobrevivência. Virando a página, já estamos terminando, estamos no finalzinho. Origem dos nossos problemas. Aquilo que nós chamamos de dores. Nós temos um planeta que a doutrina espírita classifica como de expiação e provas e expiações. Bom, provas e expiações são coisas diferentes, né? Por isso que não é ou expiação. E prova é uma coisa, expiação é outra. Nós temos uma necessidade, diz o Livro dos Espíritos, na questão 132, de aprendizagem. Não há sofrimento, há mecanismos de aprendizagem. Nós hoje sabemos muito bem a tabuada do 3 e sabemos que 3 vezes 7 é 22. Sabemos perfeitamente que 4 vezes 6 dá 26. Não sabemos? Isso está no nosso subconsciente, porque nós salvamos. Eu falei alguma coisa errada? Não, 2. É? 2? 17 e 21, né? Ah, é 21? E como é que o senhor sabe que é 21? Você está lá registrado, né? Quantas vezes o senhor fez a tabuada? Até registrar isso. Nós fazemos, repetimos, é um mecanismo de aprendizagem é esse. Não se aprende senão fazendo. Nós precisamos fazer para saber do que se trata, quais são os efeitos,
Como que eu vou lidar com aquilo? Pois bem, então, não é sofrimento, é mecanismo de progresso. A prova é um mecanismo de progresso. Eu reencarno com uma tarefa para ser executada. Por exemplo, aprender música. Na minha primeira encarnação, eu vou ser um músico muito medíocre. Não é? Porque eu nunca mexi com aquilo. Vou tocar violino, eu erro o dedinho, aquela corda sai fora, o arco sai fora da... Enfim, eu não tenho habilidade para aquilo. Mas aí eu vou para casa, vou lá para o plano espiritual, falo, gente, eu fui muito mal nessa matéria, eu preciso fazer essa matéria de novo, eu tenho que aprender isso. A música é uma coisa tão sublime, eu preciso aprender. Reencarno como músico de novo, aí eu começo a tocar mais habilmente. Eu já tenho arquivado nos porões da minha memória um aprendizado anterior, aperfeiçoou. Na terceira encarnação, eu sou um excelente músico, criativo, admirado, aplaudido pelas multidões, né? Então as coisas também não se fazem do dia para a noite. Eu, por exemplo, hesito muito em reencarnar como mulher e ser mãe. Por quê? Porque eu vejo o que a Zuleida é como mãe, eu fico abismado com a minha falta de habilidade para ser mãe. Falo, meu Deus do céu, olha o pensamento que passa pela cabeça dela, jamais passaria pela minha. Então eu estou aprendendo muito, estou registrando, mas seguramente quando eu reencarnar nessa condição, eu não serei uma mãe muito exemplar. É o karma dos meus filhos. É uma mãe em fase inicial de aprendizagem, né? Como é o karma dele, eles terão que ter muita karma comigo. Tá certo? Pois bem, então, isso é a prova, não é expiação, é prova. Na segunda encarnação já serei uma mãe mais atenciosa, mais cuidadosa, mais programada, que prevê as coisas que vão acontecer e já se antecipa na solução dessas coisas. A mãe em quem o filho confia, a filha confia, e que sempre tem uma palavra esclarecedora, que acalma, que orienta, que consola e que impulsiona para frente. Na terceira, então, serei uma mãezona, aquela mãe absoluta. Todos vão chorar muito quando eu desencarnar nessa terceira encarnação. A primeira vai ficar todo mundo feliz, né? Mas na terceira já vou estar sendo chorada a minha ausência. Então isso é o aprendizado. A outra coisa é a expiação. Não há coisa que nós façamos que não traga efeito. Tudo o que nós fizermos vai trazer um efeito, ou bom ou ruim. Quando nós produzimos um efeito ruim, nós machucamos corações, nós agredimos o nosso semelhante, nós temos que expiar a falta. Isso fica gravado no nosso subconsciente, a exigir reparação. Quem trabalha com informática conhece esse mecanismo de alerta. Sempre que tem alguma coisa errada no sistema, ele fica acendendo uma luzinha lá. Olha, o Avast venceu, o seu sistema está desprotegido, eles querem faturar mais um pouquinho, e R$49,90, não sei o que e tal. Então ele fica piscando. A mesma coisa acontece com o nosso subconsciente.
fica piscando lá, ô negão, você tem uma falta para expiar. É a expiação. Aí, quando eu chego lá, que eu já não estou naquela condição anterior de ser conduzido, eu já escolho as minhas experiências necessárias à minha evolução, tira a ficha, Emanuel, Coisa tá feia. você está lembrado desse fato aqui? Rapaz, não queria nem pensar nisso. Pois é, mas você precisa enfrentar essa coisa. E aí eu reencarno, entre as provas a que eu serei submetido, serão escolhidas por mim, estão as expiações. Eu vou reparar o mal que eu fiz. Tá certo? A falta cometida suscita primeiro o arrependimento, o remorso, mas ela reclama a reparação. Não há falta cometida que não tenha de ser reparada. Então, a expiação é mecanismo de limpeza do nosso subconsciente dos males que nós praticamos contra outrem ou contra nós mesmos. Pois bem, tanto prova quanto expiação nos levam a uma evolução. Nós aprendemos, nós crescemos interiormente, o nosso conhecimento intelectual e moral se aprimora, nós então evoluímos. Como ser feliz então? A felicidade possível, porque como a nossa irmã disse, aqui na Terra, felicidade perfeita não existe. O que é felicidade perfeita? Dulce far niente, não faço nada, fico tocando viola, como é que dizia a música? Tocando viola de papo pro ar. É isso? Sem problema nenhum, não tenho que pensar, não tenho nenhum problema para resolver, o problema dos outros não é meu, né? Então vou ficar num dulce farniente. Não é possível. Nós temos problemas. Quando os espíritos superiores chegam a um determinado grau de evolução, lá em cima, muito longe de onde nós estamos, eles se lembram de nós. Eles falam: olha, não posso seguir para um outro planeta mais evoluído do que a Terra, deixando o Emanuel lá na situação em que ele está. Eu preciso dar uma força para ele. Tá certo? E aí ele reencarna e vem ser a esposa do Emanuel. Olha que maravilha para o Emanuel. Eu fiquei muito feliz de ter casado com a Zuleida, porque ela me suporta, me ensina, me dá força, me dá coragem, né? Mas ela poderia ter seguido mais além na evolução dela. Então, não é possível a felicidade perfeita. O que seria a felicidade perfeita? Dos espíritos puros. Em que consiste a felicidade dos espíritos puros? Em auxiliar, secundar a Deus na grande obra da criação. Eles não estão inertes, eles estão em atividade constante. Muitas vezes eles reencarnam em planetas inferiores, como Jesus fez conosco por breve tempo, mas fecundou tanto a humanidade em tão pouco tempo, em 3 anos de propagação da doutrina, que há 2000 e tantos anos não se fala outra coisa no mundo inteiro. Não é? Então, é a alma que está lá muito acima, mas que está em constante e muito maior que a nossa atividade. Então,
Nós somos convidados a ser felizes convivendo com os problemas. De que forma? Enfrentando os problemas com bom ânimo. Se nós formos atentos, cuidadosos, diligentes no cumprimento das nossas obrigações, nós vamos evitar problemas futuros. Se não conseguirmos evitar, nós estaremos instrumentados para enfrentar e vencer esses problemas. Se nós, entretanto, formos inquietos, permanentemente indisciplinados, se nós formos pessoas desesperadas, né, não cuidadosos, não diligentes, o que nós vamos fazer? Nós vamos chegar diante dos problemas que se apresentam a nós completamente despreparados. E aí, aquilo que nós denominamos de sofrimento terá uma intensidade muito maior. Nós nos sentiremos muito infelizes. Não é? Então, nós é que escolhemos. Se queremos ser felizes, temos que diligenciar antes que os problemas apareçam. Mas pode acontecer que nós fomos negligentes e o problema se apresentou. Ao invés de nos desesperarmos, calma, serenidade, reflexão, escolha de alternativas. Tem que encontrar uma solução para esse problema. Muitas vezes isso é bastante sofrido, mas é um mecanismo de aprendizagem. Nós aprendemos, se eu tivesse feito isso antes, eu não estaria colhendo isso agora. Então a gente vai aprendendo. E nós aqui temos outro problema que Kardec diz que é um dos maiores problemas da humanidade, que é a obsessão. A obsessão, tanto a obsessão simples quanto a fascinação e a subjugação, é um fenômeno presente nas nossas vidas. E muitas vezes ela se instala por uma invigilância de nossa parte. Um espírito obsessor chega pertinho da gente e fala: você não está triste? Você devia estar triste, porque você fez tudo errado, né? Você não é importante. As pessoas não gostam de você. E aquilo cai na nossa consciência. Nós estamos invigilantes. O que acontece? Como diz a Dona Ida Barbosa, a tristeza é um bichinho que vai corroendo, rói. E aquilo vai crescendo dentro de você. E você vai se submetendo à sugestão mental do obsessor. E vai desenvolvendo este fenômeno que hoje é a maior preocupação da psiquiatria moderna. Como é que se chama? Depressão. Né? Daí você caminha para um grau de maior complexidade e você pode ser uma vítima de si próprio, primeiramente, e depois do obsessor. Às vezes é o encarnado que obsedia o desencarnado, né? Isso se dá muito nessa questão da mãe ou do pai com relação ao filho ou filha que desencarnaram antes, né? Isso é muito frequente. Os espíritos relatam e pedem que nós, outro dia lá na reunião do Conselho Doutrinário, na Casa do Caminho, o espírito enfatizou que nós disséssemos isso nas nossas palestras, que alertássemos pais e mães que perderam entes queridos, pessoas que perderam entes muito queridos, com os quais conviveu muito tempo, que não fiquem desenvolvendo sentimento de prisão, né? De chamamento, de choro, de infelicidade, porque aquilo abala o desencarnado,
aprisiona o desencarnado que fica jungido a você e passa a conviver com você e fica gritando no seu ouvido espiritual: olha, eu estou aqui, por que você não me ouve, por que você não me responde? E você se sente intranquila, saudosa, enfim, não é uma coisa muito boa. Nós precisamos ter muito respeito, muito carinho pelos desencarnados, mas orando em benefício deles e sem sentimentos de infelicidade. Então, a vivência espírita, terminando aqui o nosso trabalho: calma resultante da fé raciocinada. Eu sei que os meus males estão cumprindo a função de me ensinar, e isso é passageiro. Logo ali na frente está a minha liberdade, a visão esclarecida sobre os problemas e sofrimentos da vida material. Eu sei que na vida espiritual a matéria é muito sutil, a matéria é muito rarefeita, ela atende muito rapidamente aos comandos da minha mente, de tal modo que até a minha aparência física no plano espiritual será o resultado da minha construção mental. Certo? Pois bem, a luta contra as obsessões. Como é que nós vamos desenvolver a luta contra as obsessões? Aqui no texto. Primeiro, a oração. E relativamente à oração, gente, vou dizer uma coisa para vocês. A minha vida em família foi uma, até que nós passássemos a fazer o Evangelho no Lar. E foi outra completamente diferente depois que nós colocamos a cabeça. Isso é inflexível. Nós faremos o Evangelho no Lar toda quarta-feira, das 8 às 9. Então, eu não assumo compromissos de quarta-feira. É o Evangelho no Lar. Vão lá meus genros, meus filhos, meus netos e netas. Vão todos lá. Vira uma bagunça a casa, mas nós fazemos o Evangelho no Lar. Isso tem um efeito profilático de uma enormidade incomensurável. É acender a luz espiritual do Evangelho dentro de casa. O trabalho, você não pode ficar inerte. Se você é paraplégico, como é que é aquele grau maior da paraplegia? Você fica completamente sem... Tetra. Então, você pode pegar um computador. Eu vi outro dia uma reportagem na TV Cultura. O rapaz não mexe em nada, ele só mexe os olhos. E um amigo desenvolveu um mecanismo através do qual ele mexe os olhos e isso transmite para a tecla e vai fazendo os textos que ele faz. Ele faz poesias. E essas poesias já renderam 2 livros. E o cara está lá, ele não fala. Ele só ouve, não fala nada, não se mexe, ele é completamente inerte. E ele mexe os olhos, com os olhos ele consegue fazer esse trabalho. A benemerência. É imprescindível ao obsidiado que ele inclua em suas atividades um período para dedicar à caridade. Com esse conjunto de coisas e a reflexão sobre os seus atos, sobre a sua vigilância que acarretou aquela aproximação espiritual, ele vai conseguir a libertação, mas não só dele, do obsessor também, que é um ser tão infeliz ou mais infeliz do que ele próprio, que precisa tanto ou mais do que ele de socorro espiritual. Então, essa atividade é a vitória do bem.
Se ele não fizer isso, ele vai ter que refazer os seus caminhos. Isto é o nosso livre-arbítrio. No início, lá no pré-primário, nós éramos conduzidos pelas nossas mães, pelos nossos pais, pelos nossos predecessores, ou por aqueles encarregados de nós. Depois, lá no nível 1, nível 2, nível 3, nós já tínhamos alguma independência. E finalmente, esses seres que estão aqui, que já atingiram a maioridade espiritual, já estão espiritualmente maduros, estão em condições de escolher e influir no seu destino. Nós temos essa condição, tá certo? Nós escolhemos os nossos problemas a serem enfrentados, as nossas provas e as nossas expiações. Nós temos o poder de definir o nosso futuro. Feliz ou infeliz, nós aqui escolheremos. A minha intenção, o meu voto, o meu desejo é que vocês continuem sendo tão felizes como foram agora, porque eu, de minha parte, tenho muito a corrigir para ser mais feliz do que fui até agora. Sejamos todos felizes, então. E muito obrigado pela paciência, pela calma que vocês tiveram em me ouvir, porque seguramente hoje vocês resgataram mais um cargo do passado de vocês. Muito obrigado. Eu queria, antes de encerrar, distribuir também essa lição aqui, ó, que eu tirei do Evangelho. Alguém poderia fazer a distribuição? Eu só imprimi 20 só, infelizmente. Eu pensei que tinha só 20 pessoas aqui. E essa lição está no capítulo 16 e tem 12 do Evangelho. É de um espírito protetor que deu essa mensagem em Cracóvia, em 1861. Diz o seguinte, vocês vão levar para casa, vocês vão ler. Quando considero a brevidade da vida, quanto tempo nós vivemos? Minha avó durou 100 anos, coitadinha, os 2 últimos anos foram difíceis, viu, pai? Foram muito difíceis. Quando considero a brevidade da vida, vossa incessante preocupação com o bem-estar material afeta-me dolorosamente, pois, ao mesmo tempo, atribuís muito pouca importância e só consagrais pouco ou nenhum tempo a vosso aperfeiçoamento moral, que é o que deve contar a vosso favor para a eternidade. Julgar-se-ia, diz o Espírito, haver pela atividade que desenvolveis, que está vinculada a ela uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando só se trata, frequentemente, de alcançar a satisfação de necessidades exageradas e da vaidade, ou de entregar-vos aos excessos. Quando eu vi essas coisas da televisão do carnaval, eu me lembrei dessa lição. Falei, a próxima palestra que eu fizer, eu vou ler essa. Ou de entregar-vos aos excessos, a satisfação da vaidade. Quantas penas, diz o Espírito, quantos cuidados, quantos tormentos não infligis a vós mesmos, quantas noites sem sono, para, entre outras coisas, aumentar uma fortuna que muitas vezes já é mais do que suficiente. Não é raro ver cúmulo da insensatez aqueles
que um amor imoderado pela fortuna e pelos gozos que ela proporciona, sujeitais a um trabalho penoso e se gabarem de uma existência de sacrifício e mérito, como se trabalhassem para os outros e não para eles mesmos. Insensatos. Então, realmente, pergunta o Espírito, acreditais que serão levados em conta os cuidados e esforços dos quais o egoísmo, a cupidez e o orgulho são o móvel, enquanto negligenciais o cuidado com o vosso futuro, assim como com os deveres que a solidariedade fraternal impõe aos que gozam vantagens na vida social. Não pensais senão em vosso corpo, em seu bem-estar, e seus gozos foram o único objeto de vossa solicitude egoísta. Olha como ele foi severo esse espírito. Em favor do corpo que morre, negligenciastes o vosso espírito que viverá para sempre. Assim, esse Senhor, tão mimado e acariciado, tornou-se vosso tirano. Tem um erro aí de digitação, né? Está escrito tirado. Onde estiver escrito tirado, leia tirano. Ele, o tirano, comanda vosso espírito, que foi feito seu escravo. É esse o objetivo da existência que Deus vos concedeu? Capítulo 16, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpem ter avançado no horário. Me perdoe.